Ela saiu da academia com roupas simples, apenas querendo resolver uma pendência rápida na conta antes de seguir com o dia. Parou em uma agência no centro de Salvador, imaginando que seria algo sem complicações. Mas bastou cruzar a porta para perceber que seria tratada de forma bem diferente do esperado. O gerente a olhou com desconfiança, como se ela não tivesse o direito de estar ali. E em poucos minutos ela foi humilhada diante de todos, como se fosse uma oportunista tentando aplicar algum golpe. O que ele não sabia era com quem estava falando. No dia seguinte, aquela mulher voltou, mas não para reclamar ou pedir respeito. Ela voltou como a nova dona da agência, e o homem que a humilhou mal conseguiu sustentar o olhar quando ela o chamou para conversar. Marina acordou cedo naquela manhã. Tinha compromisso com ela mesma. Saúde em primeiro lugar. Aos 45 anos, depois de uma vida marcada por esforço e conquistas, ela mantinha o hábito de começar o dia se exercitando. Saindo da academia, respirando fundo o ar quente e úmido de Salvador, ela pegou o celular e percebeu uma notificação estranha do banco. Uma transação importante fora bloqueada. Ela pensou em deixar para depois, mas sabia que, se não resolvesse logo, poderia atrapalhar um dos contratos que estava para fechar ainda naquela semana. Sem pensar muito, seguiu a pé até uma agência próxima, no centro da cidade. A agência estava movimentada, mas nada fora do normal. Ela entrou com passos firmes, como sempre fazia, e se dirigiu ao balcão de atendimento, pedindo orientação sobre o problema em sua conta. O atendente consultou rapidamente no sistema e a encaminhou para falar diretamente com o gerente. Foi aí que ela encontrou Luiz. Ele estava em pé ao lado de sua mesa conversando com um cliente. Assim que viu Marina se aproximando, seu semblante mudou. Ela se apresentou de forma cordial. Explicou brevemente a situação, mas ele sequer a convidou para sentar. Qual o nome da titular da conta? Perguntou ele, franzindo a testa. Sou eu mesma, respondeu Marina com serenidade. Luiz olhou para ela por alguns segundos em silêncio. Depois pediu o CPF. Ao inserir os dados no sistema, ficou claro que ele reconheceu o valor da conta, o perfil da cliente. Mas isso só aumentou sua desconfiança. A senhora poderia me apresentar um documento com foto? E algum comprovante de residência também seria bom, disse, mantendo um tom que soava respeitoso, mas com um olhar cortante como se estivesse diante de alguém suspeito. Marina não se alterou. Pegou calmamente a identidade na bolsa e entregou. Mas mesmo com tudo confirmado no sistema, Luiz continuou a tratá-la com frieza. A certa altura chegou a comentar: é que, infelizmente, temos lidado com muitos casos de pessoas tentando se passar por outras. É importante ter cuidado, né? A frase caiu como um soco no estômago. Não era o que ele dizia, era como ele dizia. A insinuação estava ali, escancarada, envolta em um verniz de procedimento de segurança. Era como se, na visão dele, uma mulher, como ela não pudesse ser dona de uma conta como aquela. Marina respirou fundo. Por dentro, doía. Não era a primeira vez que enfrentava esse tipo de situação, mas naquele momento, algo nela mudou. Ela não discutiu, não levantou a voz. Apenas agradeceu, recolheu seus documentos e saiu da agência em silêncio. Do lado de fora, parou por alguns segundos antes de seguir o caminho. O sol batia forte, mas o que queimava mesmo era o orgulho ferido. Não pelo dinheiro, mas pela forma como foi tratada, como se não fosse ninguém. Mas o que Luiz não sabia é que ela não era só alguém, era a pessoa errada para se humilhar. Marina mal colocou os pés dentro da agência quando percebeu os olhares. Não era a primeira vez que sentia aquilo, mas cada vez doía como se fosse a primeira. O segurança, ao vê-la se aproximar, ficou de prontidão, com o olhar atento, como se ela não pertencesse àquele espaço. Ela pediu informações com educação e o funcionário indicou o balcão onde o gerente atendia.
Luiz estava com a gravata ligeiramente frouxa e os braços cruzados, observando tudo ao redor com o ar de superioridade de quem acredita. Estar sempre um nível acima dos outros. Quando seus olhos encontraram Marina, ele demorou 1 segundo a mais para reagir. E não foi um segundo simpático. Ela se apresentou e explicou que tinha uma pendência no acesso à sua conta. Enquanto falava, percebeu o olhar dele se fixando nas suas mãos, depois no seu rosto e, por fim, em sua roupa simples. Era como se ele tentasse encontrar algo que confirmasse o que sua mente já havia decidido. Ela não era quem dizia ser. Luiz pegou o cartão que ela estendeu com naturalidade, mas hesitou antes de inseri-lo na máquina. Senhora Marina, certo? Disse com um meio sorriso desconfiado. Sim, houve um bloqueio na minha conta e o aplicativo me orientou a vir até a agência para resolver, respondeu com calma. Ele assentiu, mas não escondeu a surpresa ao ver o valor movimentado na conta. Entendo. É que de vez em quando aparecem uns casos complicados por aqui. Pessoas que tentam passar por outras, sabe? Por isso a gente precisa redobrar os cuidados. Marina o encarou por um momento. O tom era polido, mas o veneno estava nas entrelinhas. Não era uma dúvida. Real. Era um julgamento. Ele não via uma cliente. Via alguém que, aos olhos dele, não podia ser dona de uma conta com aquele saldo. Ela entregou os documentos sem hesitar. Tudo estava em ordem. Tudo conferia. Ainda assim, Luiz demorava, fazia perguntas desnecessárias, digitava devagar, como se esperasse encontrar alguma falha, alguma mentira. A senhora disse que é empresária? Perguntou, quase como se aquilo fosse uma provocação. Sim, há mais de 20 anos, respondeu, ela firme. Ele soltou um leve murmurando algo sobre não conhecer a empresa. E naquele instante, Marina entendeu que não adiantaria explicar. Ele já tinha decidido quem ela era. O atendimento se arrastou por mais de 20 minutos, sem solução alguma. Luiz disse que o sistema estava com instabilidade e pediu que ela retornasse em outro dia, sem oferecer ajuda, sem se desculpar, sem respeito. Ela agradeceu, levantou-se e saiu com a mesma elegância com que entrou. Mas por dentro, algo se acendia, e dessa vez ela não ia deixar passar. Marina caminhava lentamente pela calçada, ainda com os pensamentos presos dentro da agência. Ela tinha plena consciência de quem era, do que havia conquistado e do quanto lutou para chegar onde estava. Mas nenhuma dessas vitórias parecia importar naquele momento, porque ali dentro, para Luiz, ela não era ninguém. Voltar ao carro foi como atravessar um túnel de indignação. A cena se repetia na cabeça, o tom condescendente, o olhar duvidoso, as perguntas atravessadas e, o pior, a naturalidade com que ele fez aquilo, como se estivesse acostumado a tratar pessoas assim, como se julgá-la fosse parte da rotina. Ela sentou no banco do motorista e ficou alguns minutos ali, em silêncio. Lembrou das vezes em que viu sua mãe ser ignorada em lojas, das vezes em que precisou provar desde jovem que era inteligente, capaz, honesta. Era como se cada conquista tivesse que ser carimbada por alguém desconfiado, como se o sucesso de uma mulher negra fosse sempre um erro de sistema. Mas ali, naquele banco de couro, entre a raiva e a tristeza, ela não chorou. Apenas respirou fundo e decidiu. Não era mais sobre ela. Era sobre o que ele representava. Luiz não havia levantado a voz, não a havia xingado, e talvez, se alguém visse de fora, diria que ele só estava cumprindo o protocolo. Mas Marina sabia, e quem já passou, por isso também sabe, que o preconceito mais cruel não é o gritado, é o sussurrado, o que se disfarça de regra, o que se veste de educação enquanto fere. E naquela tarde abafada de Salvador, Marina decidiu que não deixaria aquilo passar, não por vingança, mas por justiça. Ela ligou para seu assessor e pediu para verificar algo que já vinha analisando há meses.
o processo de aquisição de agências bancárias privadas com estrutura física própria. Era um movimento de expansão que ela pensava com calma, mas agora tinha pressa. Ela não ia protestar, não ia reclamar, ia agir, porque às vezes a melhor resposta é voltar no dia seguinte como dona do lugar, do lado de fora da agência. O mundo seguia normalmente. Gente passando apressada, buzinas, ambulantes gritando promoções no sinal. Mas para Marina, o tempo parecia ter desacelerado. Ela andava devagar, como se o peso daquelas palavras não ditas estivesse grudado em suas costas. Ela parou diante de um carrinho de água de coco e pediu uma. O vendedor, um senhor com sorriso largo, a reconheceu. Dona Marina, tudo bem? Sumida, hein? Ainda tá com aquele projeto com os meninos do interior? Ela sorriu. Por um instante o coração se aqueceu. Tô sim, seu Naldo, e indo bem, graças a Deus. Conversaram por 2 minutos, mas aquilo foi suficiente para lembrá-la de quem ela realmente era. Gente simples que a tratava com respeito, não por saberem da sua conta bancária, mas pela forma como ela sempre lidou com todos, com humildade. Enquanto bebia a água de coco, viu ao longe o prédio da agência. O reflexo do sol sobre os vidros escondia o que acontecia lá dentro, mas ela ainda conseguia enxergar claramente a expressão de Luiz, o desprezo, a certeza de impunidade, a frieza de quem sabia que ali dentro estava no controle. Só que ele estava enganado. Marina voltou para casa, tomou um banho demorado e ficou um tempo sentada na varanda, em silêncio, com os pés descalços no chão frio. Lembrou de quando dividia um quarto com os irmãos e estudava à luz de vela, porque a energia estava encortada. Lembrou da primeira vez que disseram a ela que era bonita, mas não tinha cara de doutora. Lembrou do estágio em que os colegas a ignoravam nas reuniões. Ela pensava que já tinha superado tudo isso, que o dinheiro, os diplomas, os prêmios, que tudo isso havia construído um escudo. Mas naquele dia, percebeu que, para gente como Luiz, nenhuma conquista era suficiente para merecer respeito, que bastava uma roupa simples e uma pele escura para que tudo virasse dúvida. Ela se levantou, ligou para Júlia, sua advogada de confiança, que há anos cuidava de suas operações mais delicadas. Júlia, lembra daquela conversa sobre a aquisição de estruturas bancárias regionais? Lembro, sim. Você quer seguir com o projeto? Quero. E tenho um endereço específico para começar. Do outro lado da linha, silêncio. Tá falando sério? Mais do que nunca. E quero discrição total. Não quero vingança, Júlia. Quero transformação. Júlia, que conhecia Marina como e poucas pessoas, entendeu o recado sem que fosse preciso dizer mais nada. Vou cuidar disso para você. Ao desligar o telefone, Marina sentiu algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, não estava apenas agindo como empresária. Estava agindo como mulher, como símbolo. E aquilo não era apenas sobre uma agência, era sobre resgatar sua dignidade e a de tantas outras pessoas que já passaram pela mesma dor silenciosa. Marina nasceu no subúrbio de Salvador, em uma casa pequena com paredes de reboco aparente e chão de cimento batido. Era a filha do meio de 3 irmãos, criada por uma mãe que fazia faxinas de segunda a sábado e ainda assim arrumava tempo para ensinar os filhos a ler e a rezar antes de dormir. Desde cedo, Marina aprendeu que nada viria fácil. A escola pública do bairro tinha janelas quebradas e carteiras riscadas, mas foi ali que ela descobriu o amor pelos números. Enquanto outras crianças brincavam, no recreio, ela passava o tempo resolvendo contas em cadernos velhos que pegava no lixo, onde ainda sobravam algumas páginas em branco. Quando fez 12 anos, começou a ajudar a mãe nas casas de família. Não limpava, mas acompanhava. Organizava, observava. Foi numa dessas casas que viu pela primeira vez um computador. O brilho da tela fascinou Marina como se fosse mágica, e foi ali que nasceu um sonho: trabalhar com tecnologia. Aos 17 anos,
Conquistou uma bolsa integral em uma universidade privada. Passava 2 horas de ônibus para chegar às aulas, trabalhava meio período como estagiária em uma pequena empresa de informática e vendia doces na faculdade para complementar a renda. Sofreu com racismo velado, piadas disfarçadas de brincadeira, professores que subestimavam sua capacidade, mas não desistiu. Formou-se com honra, entrou no mercado de tecnologia e em pouco tempo estava empreendendo. Sua primeira startup quase faliu. Ela precisou vender o carro, usar as últimas economias e até dormir no escritório por um tempo. Mas não recuou, persistiu, aprendeu com os erros. No segundo ano conseguiu o primeiro grande contrato com uma empresa de logística. Depois vieram os investidores, os prêmios, os convites para palestras, as entrevistas. Aos 35 anos já era milionária. Aos 40, bilionária. Mas para Marina nada disso era sobre cifras. Era sobre independência. Sobre poder entrar em qualquer lugar sem precisar baixar os olhos. Sobre garantir que sua mãe nunca mais precisasse trabalhar. E sobre abrir caminho para outras mulheres negras que viriam depois dela. Por isso, quando Luiz a tratou como se fosse uma golpista, aquilo atingiu mais do que sua vaidade. Atingiu sua história, a de sua mãe, de suas vizinhas, das meninas, da comunidade que ela financiava com bolsas de estudo. Luiz não sabia com quem estava falando e, acima de tudo, não fazia ideia da força que aquela mulher carregava dentro de si. Na manhã seguinte, enquanto o mundo seguia seu ritmo apressado, Marina estava sentada em seu escritório de vidro, no alto de um prédio empresarial com vista para a orla de Salvador. Café forte na xícara, cabelo preso, olhar fixo na tela do notebook. Ao lado dela, Júlia, sua advogada de confiança, há mais de 10 anos, já revisava documentos com atenção. A aquisição dessa unidade é viável, sim. É pequena, estrutura antiga, mas em boa localização. O grupo que controla a rede está se desfazendo de várias agências físicas, explicou Júlia, apontando os relatórios. Marina ouvia em silêncio. Ela não demonstrava raiva, demonstrava foco. Quero que a compra seja rápida, direta, sem ruído, sem publicidade, disse com firmeza. Entendi. Você quer essa operação mantida sob sigilo? Perguntou Júlia. Quero que os funcionários só saibam quando eu estiver lá dentro, inclusive o gerente. Júlia apenas assentiu. Já conhecia aquele tom. Quando Marina falava daquele jeito, era porque a decisão estava tomada, e nada a faria voltar atrás. Enquanto a equipe jurídica cuidava da negociação com a central da instituição, Marina mobilizava discretamente seu time de confiança para estudar a estrutura da agência. Planta do prédio, quadro de funcionários, rotinas internas. Não era só uma compra. Era uma intervenção cirúrgica. Em menos de 48 horas, tudo estava pronto. Ela não quis um anúncio formal, nem uma visita agendada. Preferia agir como sempre fez, com discrição e impacto. Na noite anterior à visita, Marina caminhou pela varanda de casa, sentindo o vento bater no rosto. Em suas mãos, o contrato de aquisição já assinado. Ela olhou para o céu escuro e pensou na mãe, já falecida, e no quanto ela teria se orgulhado daquele momento. Mas mais do que orgulho, Marina sentia responsabilidade. Ela sabia que, ao entrar naquela agência como dona, não estaria apenas assumindo um espaço físico, estaria deixando um recado para Luiz, para os que pensam como ele e para todos que já passaram por algo parecido. Nem sempre quem está calado está por baixo. Às vezes, o silêncio só prepara o terreno para o impacto, e no dia seguinte, o impacto viria. Sem gritar, sem humilhar, apenas mostrando quem ela era e quem ele nunca mais se esqueceria. Na manhã seguinte, o movimento no centro de Salvador era o de sempre. Gente entrando e saindo dos prédios comerciais, buzinas misturadas com vendedores ambulantes e o sol forte riscando o céu.
A agência abriu as portas às 9h em ponto. Funcionários entravam apressados, ligavam computadores, organizavam documentos. Nada parecia fora do comum. Até Marina entrar. Dessa vez, não havia incerteza nos passos. Ela atravessou a porta com a mesma tranquilidade de antes, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Não era orgulho, era autoridade silenciosa. O segurança que antes hesitou em deixá-la passar, abaixou a cabeça ao reconhecê-la. O atendente do balcão, sem entender, olhou para o gerente com um olhar de dúvida. E Luiz... Bem, Luiz levou alguns segundos para perceber quem era. Ele estava no mesmo lugar de antes, ajeitando a gravata enquanto falava com uma funcionária, quando seus olhos cruzaram com os de Marina. E por um momento congelou. A expressão foi de surpresa, depois de confusão e por fim de preocupação. Ela se aproximou com um leve sorriso, o mesmo sorriso educado que ele ignorou dias antes. Bom dia, Luiz. Podemos conversar? Disse com voz firme e serena. Luiz olhou ao redor, visivelmente desconcertado. Claro, senhora. Marina, não é? Sim, mesmo nome da conta. Lembra? Respondeu com elegância cortante. Ele engoliu seco. Ainda tentava entender o que estava acontecendo. Marina caminhou à frente e ele a seguiu até uma sala de reuniões. Quando entraram, já havia uma pasta sobre a mesa, deixada por Júlia, que entraria minutos depois, com um representante da central jurídica da instituição. Luiz começou a suar, ainda sem entender, ainda tentando manter uma pose que desmoronava a cada segundo. Marina se sentou, cruzou as pernas e olhou diretamente para ele. Ontem, finalizei a aquisição desta unidade. A partir de hoje, a gestão passa a ser minha e a primeira mudança começa com você. Luiz empalideceu. Eu não entendo. Isso é algum tipo de brincadeira? Não, Luiz. Você não está sendo demitido por uma brincadeira. Está sendo desligado por um comportamento que não condiz com a nova filosofia deste local. Aqui ninguém mais será medido pela aparência, ou pela roupa, ou pela cor da pele. Luiz tentou argumentar, gaguejou, disse que só seguia protocolos, mas Marina já não ouvia. Ela havia escutado tudo o que precisava naquele primeiro dia. Agora era ela quem falava. Você não me conheceu, Luiz, e nem se importou em conhecer, mas hoje vai lembrar de mim pelo resto da sua vida. Não porque sou bilionária, mas porque fui humilhada. E escolhi te ensinar com dignidade aquilo que você não aprendeu com a vida. E com um gesto calmo, estendeu a carta de desligamento. Luiz saiu cabisbaixo, sem dizer uma palavra. O resto da equipe, silenciosa, observava tudo sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo no ar que as coisas nunca mais seriam como antes. Marina não comemorou, não vibrou, apenas respirou fundo. Não era sobre vingança, era sobre respeito, sobre colocar cada coisa no seu lugar. Luiz foi chamado à sala de reuniões minutos depois, já fora do ambiente da agência. Não havia mais clientes, não havia testemunhas, apenas ele, Marina e Júlia, que acompanhava em silêncio, com um bloco de anotações nas mãos. Ele entrou tentando manter a postura, ajeitando a gola da camisa, mas o desconforto era visível. Sentou-se sem ser convidado, como alguém que tenta recuperar algum tipo de controle. Marina, eu não sei o que dizer. Isso tudo está acontecendo muito rápido. Eu realmente não entendi a gravidade da situação. Ela o observou por alguns segundos sem responder de imediato. Era como se estivesse dando a ele a chance de se ouvir. E o silêncio era mais incômodo do que qualquer bronca. Você não entendeu, Luiz, porque nunca se deu ao trabalho de enxergar. Disse por fim, com a voz baixa, porém firme. Você me viu com roupas simples e automaticamente me encaixou em uma categoria. Você decidiu que eu era menos e quando viu o saldo da minha conta, não achou que fosse um erro do sistema. Achou que eu estava tentando enganar alguém. Luiz tentou se justificar.
Eu só segui o protocolo, senhora Marina. Hoje em dia tem tanta fraude, tanta gente tentando. Você não me chamou de senhora naquele dia, Luiz, cortou ela sem alterar o tom. Me chamou de moça, me olhou como se eu estivesse invadindo um lugar que não era meu. Não foi o protocolo, foi seu preconceito. Ele engoliu em seco. Marina se inclinou levemente para a frente, os olhos fixos nos dele. E sabe o que mais me incomodou? Não foi a humilhação. Foi saber que se fosse outra mulher, com menos estrutura emocional, ela sairia daqui se sentindo menor. Talvez desistisse de voltar. Talvez acreditasse que o problema era ela. E isso, Luiz, isso tem um preço. Por um instante, ele baixou os olhos. Não havia mais justificativas. Só restava o constrangimento e a consciência pesada. O seu desligamento será imediato. Mas diferente de como você me tratou, você será tratado com respeito. Vai receber todos os seus direitos. E desejo, sinceramente, que aprenda algo com isso. Ele levantou lentamente, com um misto de vergonha e incredulidade. Antes de sair, olhou para Marina, como se quisesse dizer algo. Mas não disse. Apenas assentiu com a cabeça e foi embora. Em silêncio. Marina ficou sozinha por alguns minutos naquela sala. Não sorriu, não celebrou, apenas respirou. Era o fim de um ciclo e o começo de outro. Naquela mesma tarde, com o ambiente mais calmo, Marina pediu que todos os funcionários da agência se reunissem na área comum. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Muitos ainda estavam tentando entender o que houve com Luiz. A notícia da aquisição se espalhara internamente de forma rápida, mas discreta. Todos queriam ouvir da própria fonte. Marina se posicionou diante da equipe. Não estava de salto nem de terno. Estava como ela era, firme, serena, real. Não havia pose, só verdade. Eu sei que esse dia começou como qualquer outro. E talvez muitos de vocês estejam confusos com as mudanças. Mas antes de falarmos sobre futuro, eu quero falar sobre valores. Disse, olhando nos olhos de cada um. O silêncio era absoluto. Eu estive aqui há poucos dias como cliente e fui tratada de uma forma que, infelizmente, muita gente ainda considera normal. Mas não é normal, não é aceitável e não pode continuar sendo ignorado. Ela fez uma breve pausa. O que aconteceu comigo acontece todos os dias, com pessoas que têm aparência humilde, que não seguem um padrão, que não inspiram confiança apenas por serem quem são. E essa cultura de julgamento precisa acabar. Alguns funcionários abaixaram a cabeça. Outros pareciam refletir com intensidade. A partir de hoje, essa unidade não será apenas uma agência. Vai ser um exemplo de respeito, empatia e igualdade. Cada pessoa que entrar aqui, seja ela vestida com roupa simples ou com terno caro, vai receber o mesmo olhar, o mesmo bom dia, o mesmo atendimento. Porque o valor de alguém não está na aparência, e sim na dignidade que carrega. Marina fez questão de reforçar que ninguém ali estava sendo julgado pelos erros de Luiz, mas todos, sem exceção, teriam a oportunidade e a obrigação de fazer diferente dali em diante. Vocês não estão sob vigilância, estão sob nova liderança, e a minha liderança não se impõe pelo medo, se impõe pelo exemplo. Um a um, os rostos começaram a se transformar. Havia emoção, havia vergonha, mas principalmente havia vontade de mudança. Antes de encerrar, ela estendeu a mão ao coordenador do atendimento e disse: quero conhecer cada setor, ouvir ideias, ouvir críticas e principalmente ouvir histórias, porque só se constrói algo sólido quando a base é humana. E assim começou a nova era daquela agência, com respeito, com propósito, com verdade. Nos dias que se seguiram, a rotina da agência começou a mudar,
As filas já não eram feitas sob desconfiança. Os atendimentos passaram a ser mais humanos, com escuta real. Marina caminhava entre os setores com leveza, cumprimentando cada funcionário pelo nome. Fazia questão de conversar com os clientes mais simples. Olhava nos olhos, sorria, ouvia. Ela não precisava estar ali. Tinha negócios em várias partes do país, uma agenda disputada, compromissos de alto nível, mas escolheu estar presente, porque sabia que a transformação de verdade começa na base. Muitos moradores da região começaram a notar a diferença no atendimento. Pessoas que antes evitavam ir àquela agência passaram a procurá-la novamente. Não sabiam exatamente o que havia mudado, mas sentiam que ali dentro, agora, havia algo diferente. Respeito. A nova filosofia de gestão inspirou outras agências da rede a reavaliar seus próprios procedimentos. Mas Marina não fez disso um espetáculo. Não deu entrevistas, não procurou os holofotes. Sua vitória não era midiática, era pessoal e silenciosa. Certa tarde, ao encerrar o expediente, Marina passou novamente em frente ao carrinho de água de coco do seu Naldo. Ele sorriu, como sempre fazia, e serviu a água bem gelada, como ela gostava. A senhora anda sumida. Tá tudo bem? Ela sorriu. De volta. Agora tá melhor do que nunca. Sentou-se por um instante na mureta, olhando o movimento da cidade. Pessoas indo e vindo, algumas com pressa, outras com o olhar cansado, outras sorrindo de canto, cada uma com sua história, seus desafios, suas lutas invisíveis. E Marina pensou quantas daquelas pessoas já foram tratadas como ela foi, quantas ainda seriam. Talvez ela não pudesse mudar o mundo inteiro, mas podia mudar aquele pedaço dele, e isso já era suficiente. Porque a verdadeira justiça, às vezes, não vem com barulho, vem com atitude, com verdade, e com a coragem de se levantar quando tentam te diminuir. E você? Já foi subestimado por sua aparência ou por onde veio? Conta aqui, nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias como essa. Histórias que tocam, histórias que transformam.